Meus queridos, olha nós aqui de novo. Machado de Assis e Raul Pompeia são representantes do realismo, né? Deixa eu só te lembrar que o Raul Pompeia, ele aproxima de Machado de Assis quanto análise psicológica que é profunda. Ele distancia, porque o estilo dele é nervoso, que é espécie de autobiografia indireto. Esse rapaz aqui, ó, é introdutor do naturalismo no Brasil, com essa obra O Mulato. Você lembra que nós falamos, em determinada aula, que o Machado, em 1881, publica Memórias Póstumas, né? E agora a Luísa, em 1881, publica O Mulato. O espaço físico geográfico dessa obra é São Luís do Maranhão, é ambientado lá. O tema é o preconceito racial. Essa obra ainda apresenta resíduos românticos. Aí você fala, é romântica ou naturalista? É naturalista com resíduos românticos. Vocês sabem que a gente pode encontrar obra romântica com resíduo realista, nós já falamos isso, é até naturalista. Mas isso aqui é romântico, é naturalista com resíduo romântico. A idealização das personagens, né? Tudo isso nós vamos perceber que o escritor ainda lembra do romantismo. Do naturalismo você tem a zoomorfização, você lembra o que é isso aqui, né? A aproximação do homem com o animal, você encontra isso nessa obra. O anticlericalismo, essa obra é uma crítica ao clero, tá certo? O clero, bandido, assassino, terrível, e a crítica social é criticado também, dentre outras coisas, é claro, né? A obra tem como personagem essas aqui, ó. Raimundo e Ana Rosa. Raimundo e Ana Rosa. Tudo bem? Isso aqui, meus filhos, te lembra que a obra é centrada nisso, viu? Isso aqui te lembra Gonçalves Dias e Ana Amélia. Tudo bem? Raimundo e Ana Rosa são primos. Eles se amam, se apaixonam. Ele a possui e a engravida. Mas acontece que o padrinho dessa Ana Rosa era um padre Diogo. E o padre Diogo tinha medo, porque o padre Diogo foi quem matou o pai do Raimundo. E aí o que acontece? Acontece que tinha um sujeito empregado do pai da Ana Rosa, que gostava da Ana Rosa, e esse sujeito chamava-se Luiz Dias, em português, e era popularmente chamado de Dias, viu? E o padre sabia que ele gostava da menina, e aí fala para ele, você gosta da Ana Rosa, não é verdade? É, então toma esse revólver e mata o Raimundo, e eu te prometo que você se casará com ela. E ele matou. E Ana Rosa estava grávida. Quando ela recebe a notícia de que o rapaz morreu, ela desmaia. Foi um golpe muito grande para ela, ela o amava, e ela aborta, ela tem um aborto espontâneo, né? Aí o que acontece? Acontece que o tempo passa, o padre vai todo dia ou quase todos os dias visitar a afilhada, e aí depois de muito tempo mostra para ela que o homem com quem ela deveria casar era o Dias, e ela casa com o Dias e se apaixona por ele. Ela não sabe que foi ele que matou Raimundo. Se você lembrar de Inocência, de que nós falamos de Inocência, e lembrar disso aqui, ó, vê a diferença, lá é romântico, aqui é naturalista. No final do romance, o escritor diz que eles têm 3 filhos e mostra eles saindo de onde? Eles saindo de uma festa lá no Maranhão. O Raimundo, o Luiz Dias, muito rico, que é quem vai tomar conta da herança da família da Ana Rosa, o pai dela morre, né? E aí o que acontece?
Acontece que ela está totalmente apaixonada por ele. Perfeito? Perfeito, né? É um romance de personagem. Eu não sei se vocês ainda lembram disso. O forte do Aloysio não é o romance de personagem, viu? É o romance de espaço. O que é o romance de personagem? Centrado na vida das personagens, viu? A grande obra dele está aqui, ó, o Cortiço, que é a obra-prima. Deixa eu só te dizer uma coisa. Não obra-prima apenas dele, mas é obra-prima de todo o naturalismo brasileiro, é essa obra, né? Tudo bem? O espaço é Botafogo, Rio de Janeiro, o tempo, né? Nós vamos ter esse tempo aqui, ó, 1888 e 1889. O que nós tivemos aqui? Nessa época, lembrando o período histórico, abolição dos escravos, né? Abolição dos escravos e o que mais? Implantação da República ou proclamação da República, né? Perfeito? Então nós tivemos nesse período isso aqui. Esse livro vai fazer alusão a esses acontecimentos históricos, né? Muito bem. Essa obra é de fato naturalista, né? Você tem isso aqui, ó, a zoomorfização, muito forte isso aqui, né? Ele vai te dizer assim: a primeira que se punha a lavar era a machona portuguesa feroz e berradora, pulsos cabeludos e ancas dos animais do campo, ou das éguas selvagens, né? E você vai ter muito isso aqui. Você vai encontrar aqui o quê? Rita Baiano, uma cadela no cio, né? Florinda tinha os olhos luxuriosos de macaca, então você vai encontrar muito isso aqui. E a redução do homem aqui, né? Logo ele fala sobre a formação do cortiço, não sei se você lembra, o homem é reduzido à larva, minhoca, né? E naquela umidade quente, lodosa, começou a minhocar, a fervilhar uma coisa viva, uma multidão de gente como larvas no esterco, né? Zoomorfização, que mais? Adultério, né? Adultério, a traição conjugal na alta e na baixa camada da sociedade, que mais? Prostituição, né? Prostituição. A prostituição aqui, aliás, o sexo aqui é a coisa mais forte que existe, viu? É o sexo. É mais forte do que tudo, não tem nada mais forte que o sexo aqui. Então você tem zoomorfização, adultério, prostituição, né? Crítica social, tá certo? Crítica social. Então você tem tudo aqui nesta obra. É uma obra que mostra realmente o que? Realmente é toda a problemática relacionada aos séculos e à sociedade nesta obra aqui. A situação da mulher nessa obra aqui, né? A situação da mulher. Vocês lembram disso aqui? Situação da mulher. Então nós vamos encontrar isso aqui, quer ver? Vamos encontrar isso aqui, mulher, objeto. Meus filhos, como é que é a mulher objeto? Ela é usada e aviltrada pelo homem. Então você tem essa mulher aqui, ó, Bertoleza, né? Bertoleza. E quem mais? E Piedade. É a Bertoleza suicida no final. Ela era a Másia do João Romão, né? A Piedade, que eu escrevi piedosa, não sei porquê. A Piedade era mulher do Jerônimo, mas ele larga dela pela Rita Baiana e ela se torna alcoólatra, vira um mulambo, né? Depois você tem a mulher
que é o que? Objeto, sujeito, né? Objeto, sujeito. Como é que é a mulher, objeto, sujeito? Quem que é essa mulher? Essa aqui, ó, Rita Baiana, viu? Rita Baiana é a mulher, objeto, sujeito, né? Ela usa e é usada. Observe que o homem a usa, mas ela também tira proveito do seu corpo, né? Ela é a mulher, objeto, sujeito. E depois você tem a mulher o quê? Você tem a mulher sujeito. Como é que é a mulher sujeito? Quais são essas mulheres? Aí você tem essa mulher aqui, ó, Leone e Pombinha, né? Como é que é isso? Elas usam o homem, mas elas não são usadas pelos homens. Eu não sei se vocês lembram, elas eram homossexuais. Então elas viviam juntos, elas prostituíam, porque a prostituição era o quê? Era um meio delas viverem economicamente. Elas faziam o que queriam com os homens, principalmente a Pombinha, que foi o quê? Você tem a visão determinista aqui, ela sofre o determinismo, por causa do cientificismo, né? E ela realmente aprendeu a profissão de prostituta e ela fazia o que queria com os homens. Vocês devem lembrar isso aqui, ó, figuradamente, o cortiço é personagem do próprio cortiço. Ele é um ser vivo, né? Ele vai dizer assim, ó, o cortiço acordava às 4 horas da manhã. O cortiço abria os braços, abria a boca, né? Então ele vai animar o cortiço. Ele é personagem do próprio cortiço. Agora nós precisamos também pensar o seguinte: existe em um cortiço um personagem dominante em torno do qual movem-se criaturas oprimidas e marginalizadas, viu? Então existe uma personagem dominante em torno da qual movem-se criaturas oprimidas e marginalizadas. Quem é essa personagem dominante? Essa personagem dominante é essa aqui, ó, João Romão, né? Como é que é o João Romão? O João Romão é um homem sem escrúpulos, que não se importa de pisar nos outros para conseguir o que ele quer, né? Então ele não se importa em pisar nos outros para conseguir o que ele quer, tudo bem? Então ele é o personagem dominante, é o dono do cortiço, ele oprime as pessoas, né? Esse romance é um romance o quê? É um romance de espaço. Esse aqui foi o grande mérito do Aloysio de Azevedo, viu? O romance de espaço, o romance coletivo. O cortiço, ele dá vida ao quê? À coletividade. Tudo bem? Esse é o grande mérito do Aloysio de Azevedo. Aí ele escreve outros romances, como esse aqui, ó, Casa de Pensão, né? Casa de Pensão. Esse romance aqui, ele oscila, tudo bem? Ele oscila entre espaço e personagem. Triste essa obra. Ele oscila entre espaço e personagem. Você tem o espaço, que é o Rio de Janeiro, mas principalmente a pegajosidade
das pensõezinhas do Rio de Janeiro da época, né? Então você tem espaço e personagem aqui, né? Agora observe o seguinte: a personagem é um rapaz por nome de Anúncio de Vasconcelos, que ele vai para onde? Ele vai para o Rio de Janeiro estudar, e quando chega lá, ele vai acabar se envolvendo com a roda boêmia da cidade, né? E acaba se perdendo, indo morar numa pensãozinha de um sujeito por nome de João Coqueiro. E aí o que acontece? Acontece que a irmã do João Coqueiro é oferecida para ele na bandeja, porque ele era rico. Mas depois o João queria que ele casasse com a sua irmã, ele não quis e o sujeito o assassinou. Isso é baseado no fato real, viu? Houve um estudante que foi para o Rio de Janeiro para estudar e lá fez amizade com o sujeito na escola, foi morar na casa do sujeito e possuiu a irmã do sujeito e não quis casar, e aí o amigo matou ele. Foi baseado nesse fato. Depois você tem o Coruja, o Homem, o Livro de uma Sogra, que são livros de tese, mas não são bons quanto os 3 primeiros, né? Esse rapaz é introdutor do naturalismo no Brasil, ele é introdutor do naturalismo no Brasil, com a obra O Mulato, tudo bem? É o melhor escritor naturalista do Brasil, tudo bem? Não há dúvida nenhuma, ele é o melhor escritor naturalista do Brasil. E que mais? Esse rapaz, ele é o primeiro escritor profissional do Brasil, viu? Tá certo? O primeiro escritor a defender o pão com a literatura foi esse rapaz. Só o pão. Na época não deu nem para a manteiga. Então ele tem uma primeira fase chamada de quê? Pastelão romantizado, onde ele escreve os seguintes livros: A Condessa Véspera, Girândolas de Amor, A Mortalha de Alzira, Uma Lágrima de Mulher, Os Mistérios da Tijuca. Ele jogava esse livro aonde? Ele jogava esse livro nos jornais para tirar o seu sustento. Em 1895, ele entra para a diplomacia. Quando ele entra para a diplomacia, o que ele faz? Ele abandona radicalmente a literatura, né? Então ele viveu da literatura. É que ele queria fazer belas artes, mas ele não teve condições financeiras para isso, e ele escreve para sobreviver. Deixa eu te lembrar uma coisa: ele é irmão do grande Arthur de Azevedo, viu? Ele é irmão do grande Arthur de Azevedo, que é aquele autor de A Capital Federal, que me parece que é a sua obra mais famosa. E a obra dele, que alguém que está vendo essa aula pode conhecer, é A Pele do Lobo, né? Perfeito? Então observem vocês que ele é irmão do Arthur de Azevedo. O primeiro escritor profissional, pormenor descritivo. Ele descreve tudo com pormenoridade. Então ele é o quê? Detalhista. Ele trabalha com a camada mais baixa. O realismo trabalha com a camada mais alta, o naturalismo com a camada mais baixa. É a imagem do trabalho operariado, né? Aqui é o quebrador de pedra,
é o vendedor ambulante, é a lavadeira de roupa. Então ele trabalha com isso, por quê? Porque ele faz as teses sociais, a partir disso aí que ele faz o levantamento de teses, né? Por isso, o grande escritor naturalista do Brasil. Meus filhos, esses três são os principais, viu? Machado, Aloísio e Pompeia. Se você me perguntasse assim, há ainda algum outro? Há o Marcos Herculano Inglês de Souza, com um livro por nome de O Missionário. Esse livro missionário do Marcos Herculano Inglês de Souza, o que acontece, meus filhos? Acontece que fala sobre o anticlericalismo, né? Tá certo? Então é um romance de tese também. E o que acontece? Um romance que vai criticar o clero. Depois você tem o Adolfo Caminha, muito bom escritor, que vai falar sobre a sociedade de Fortaleza, no Ceará, com um livro por nome de o que, meus filhos? A Normalista. E você ainda tem desse rapaz um livro por nome de Um Bom Crioulo, que aborda o tema do homossexualismo, viu? Depois você ainda tem Domingos Olímpio, que vai falar sobre o que? A seca, no livro por nome de Luzia Homem, que é uma boa obra, né? E o Júlio Ribeiro com A Carne, que é o mais desvairado naturalista do Brasil, né? Ainda tem um sujeito muito pouco lembrado, ele foi resgatado não tem muito tempo, pela Lúcia Miguel Pereira, uma crítica literária, que é o Manuel de Oliveira Paiva, autor de um livro, o nome de Dona Guidinha do Poço. É um livro muito bom, esse livro também com características do naturalismo, né? Muito bem. Meus filhos, então, olha só, realismo, naturalismo, parnasianismo surge na mesma época, né? O parnasianismo, realismo, naturalismo surge no século XIX, na segunda metade. Qual o país de origem? A França. Não é verdade? Então, o país de origem é a França. O realismo surgiu com Flaubert, naturalismo com Zola e aqui com Théophile Gautier. Tudo bem? Esse movimento, quando surge, ele vai ser uma reação ao lirismo romântico. Viu? Vai ser uma reação ao lirismo romântico. Tudo bem? Aquela melosidade dos românticos aqui perderão a vez. A poesia aqui será então uma poesia objetiva, né? Objetiva, uma poesia o que? Fria, então ela é o que? Impassível, né? Impassível é fria, e observe que ela é o que? Impessoal, né? Ela é impessoal. O poeta mantém o distanciamento do romântico, do poema. Você lembra do romantismo? Ele era pessoal, a poesia era individual, então era pessoal. Aqui é impessoal, tudo bem? O sujeito não diz assim, eu amo, ele diz amo, tudo bem? Ele mantém um distanciamento. A poesia aqui não pode cometer erros. Então observe que a poesia aqui, ela é o quê? Ela é perfeita, correta, elegante gramaticalmente. Então a poesia é perfeita gramaticalmente, né? Correto, meus filhos? Aqui o sujeito não pode cometer erros, né? Poesia perfeita, correta gramaticalmente. Aqui é o culto ao formalismo, ao esteticismo. É a preocupação com o quê? Com a forma, com a estética, com a beleza exterior, às vezes prejudicando o interior. Tudo bem? Muito bem.
Então é o culto ao formalismo. Observe que a poesia perfeita, aqui nós vamos encontrar o largo emprego do enjambement, porque o enjambement vai ser usado em todas as escolas literárias, né? E observe que aqui vai ser mais usado que todas as outras escolas. Por quê? Porque essa escola não gosta do hiato, né? Enjambement, você lembra que pode ser chamado de cavalgamento, e é largamente empregado nesse período aqui, né? É a preocupação com a forma, com o enjambement. Aqui nós encontramos a predileção pelo soneto. Eu não sei se vocês lembram que na escola romântica o soneto não que alguém não fez, mas ele não é muito usado não. Por quê? Porque é um poema de forma fixa, né? E o romântico não gosta disso. Ele gosta de ter liberdade de expressão. Então, predileção pelo soneto. O que mais? Emprego de rimas ricas, né? Emprego de rimas ricas. O que é isso? Uso de classes gramaticais diferentes, né? Rimas preciosas, belas, né? Tá certo? Preferência pelo verso de arte maior, tá certo? Então, preferência pelo verso de arte maior. Então, vamos falar assim, ó. Preferência pelo alexandrino. Que bagunça. Preferência pelo alexandrino e pelo decassílabo, né? O que é alexandrino, hein, meus filhos? Verso de 12 sílabas poéticas. Decassílabo, 10 sílabas poéticas. Então, preferência pelo alexandrino e pelo decassílabo, né? Aqui é o que, meus filhos? É a riqueza vocabular, viu? É a busca da riqueza vocabular. Aqui é o que, meus filhos? É a arte pela arte, viu? É a arte pela arte. Claro que você lembra que essa escola, ela teve preferência por alguns temas, né? E os temas preferidos foram quais, meus filhos? Os temas preferidos foram esses aqui, ó. A história é só a descrição do acontecimento histórico, sem tomar partido, viu? A natureza, aí você fala assim, mas a natureza nós já vimos na escola romântica e Árcade, é verdade. Aqui é igual à natureza Árcade, é decorativa. O que mais que nós temos aqui? A mitologia, viu? A mitologia. Nós vamos encontrar aqui a mitologia é revalorizada, até por causa do nome, né? Parnasianismo, te lembro que Parnaso, não é verdade? E você vai encontrar aqui a ourivesaria. O que é isso? Ourivesaria. Oficina onde o ourives trabalha o ouro, transformando-o em joia. Porque o poeta aqui é o artesão da poesia. Você lembra que ele disse assim, ó? Invejo ourives quando escrevo e imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Então, o que nós vamos encontrar aqui? O poeta é o artífice da poesia. Os sentimentos, os problemas interiores aqui não interessa, tá certo, meus filhos? O que interessa aqui? Interessa aqui a perfeição, a correção. É a arte pela arte. Isso é muito difícil, viu? Não é fácil isso. A arte existe por si só, ela independe dos meus sentimentos. Tudo bem? Muito bem. Se eu te perguntasse assim, quem introduziu o parnasianismo no Brasil?
Você, por certo, lembraria que foi um sujeito por nome de Teófilo Dias, né? Então foi um sujeito por nome de Teófilo Dias. Mas eu não vou escrever isso para vocês. O Parnasianismo chegou ao Brasil em 1888, com a obra por nome de Fanfarras, desse Teófilo Dias, que vem a ser o quê? Sobrinho do Gonçalves Dias, viu? Os escritores, os principais aqui, são os que formam a tríade ou trindade parnasiana. Perfeito, meus filhos? Então, que formam a tríade ou trindade parnasiana. São 3 escritores, os principais representantes do parnasianismo entre nós, né? Muito bem. Meus filhos, olha só, eu vou colocar aqui, ó, Olavo Bilac, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O nome dele dá 12 siglas poéticas e ele era mestre do Alexandrino, né? Muito bem. Ele escreve poesias, viu? Ele escreve poesias e já se consagra com essa obra aqui, né? Depois, vocês sabem que ele foi inspetor escolar, então ele escreve esse livro aqui, ó, Poesias Infantis, tudo bem? Mostrando a sua preocupação didática, pedagógica, né? Ele é o cantor dos nautas portugueses em Sagres e ele é o cantor da natureza em Tahiti. Tudo bem? Muito bem. Perfeito. Esse rapaz, meus filhos, todos vocês sabem que ele foi o primeiro escritor brasileiro a ser eleito príncipe, né? Então ele foi eleito o primeiro príncipe dos poetas brasileiros. Depois vieram outros, né? Ele é o primeiro príncipe dos poetas brasileiros foi esse rapaz, tá certo? Muito bem. Esse rapaz foi o quê? Altamente eloquente, viu? Eloquente. O que é uma pessoa eloquente? Que fala bem, né? Ele foi um grande conferencista. Ele foi o cantor cívico. O cantor cívico de quê, meus filhos? Da bandeira e das armas nacionais. Cantor cívico da bandeira e de que mais? E das armas nacionais, né? Perfeito? Cantor cívico da bandeira e das armas nacionais. Deixa eu ver mais aqui o que ele fez. Ele é o autor do hino à bandeira, viu? Ele é o autor do hino à bandeira. Hino à bandeira, vocês lembram desse hino, né? Salve é lindo pendão da esperança, salve é o símbolo augusto da paz, né? Autor do hino à bandeira. Eu vou colocar isso aqui, meu filho, porque está em todos os lugares, embora isso não é verdade, mas deixa isso para lá. Que ele é o criador do serviço militar obrigatório, né? Criador do serviço militar obrigatório, ele é chamado disso. Embora isso não é verdade, mas observe que todo mundo fala isso, inclusive se você for lá no exército, lá vai estar escrito que ele é o criador do serviço militar obrigatório, então vamos deixar desse jeito mesmo. Tudo bem? Perfeito? Perfeito, né? Muito bem. Então esse poeta, vocês já perceberam aqui alguma coisa, eu tenho certeza, né? Mas antes de que eu pergunte alguma coisa, eu ainda vou escrever algo mais aqui para vocês, né? Ele é lírico,
o lirismo da escola parnasiana tem que ser comedido, às vezes não foi, né? Ele foi épico, o poeta parnasiano pode ser épico, não tem problema nenhum, e ele foi nacionalista, e o poeta parnasiano não pode ser nacionalista, né? Por quê? Porque ele tem que ser objetivo, ele não pode, ele faz a arte pela arte. Se eu faço arte pela arte, não interessa, eu não posso elogiar o meu país, eu posso falar sobre ele, mas se eu sou nacionalista, eu defendo ele, e você vai encontrar muito isso na obra dele, né? Então ele é épico, lírico, nacionalista. Então ele apresenta o quê? Ele apresenta traços românticos, né? Então, ele apresenta resíduos românticos, traços românticos, mas ele é parnasiano, viu? Perfeito? Mas ele apresenta traços românticos. Isso é verdade, né? Muito bem. Você sabe que ele é o poeta do amor, né? Ele é o poeta do amor. Quando nós falamos que ele é o poeta do amor, nós vamos lembrar do erotismo, do sensualismo, viu? Do erotismo, do sensualismo. Ele é erótico, ele é sensual. Basta que você lembre os 3 poemas dele. O beijo eterno, né? Quero um beijo sem fim que dura a vida inteira e que aplaque os meus desejos, né? Então você tem na obra dele o erotismo, o sensualismo. Perfeito? Meus filhos, que acontece? Ele é chamado de um poeta das estrelas, chamado de um poeta das estrelas. Você lembra por quê, né? Ele conversa com as estrelas. Se ele conversa com as estrelas, isso aqui é resíduo romântico. Ora, direis ouvir estrelas, certo. Perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto e conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea com um paro aberto cintila. Direis agora, que é translocado amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, no entanto, amai. Amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ter ouvido para entender, para falar e entender a estrela. Então, para conversar com elas, você tem que entendê-las, né? É chamado de um poeta das estrelas. Observe vocês que esse rapaz, né? Ele teve resíduos românticos, mas ele é o que, meus filhos? Ele é o poeta parnasiano, perfeito? Grande poeta parnasiano. Inclusive, ele é o que? Ele é o consolidador da escola parnasiana com esse poema aqui, ó, Profissão de Fé. Profissão de Fé. Profissão de Fé é o hino da escola parnasiana, né? É o hino do parnasianismo, é esse poema. Tudo bem? Então, observe vocês que ele foi bom poeta parnasiano, sem sombra de dúvida, mas apresentou resíduos românticos, viu? Isso aqui é o hino da escola, Profissão de Fé. Quando ele disse que se a escola parnasiana morresse, ele queria morrer também. Chamado de quê? Refinado homem de letras, né? Refinado homem de letras. Você lembra que ele fez medicina até o 4º ano e abandonou, né? Depois fez o 1º ano de direito e abandonou. Meu filho, refinado homem de letras é o mais popular da escola parnasiana. Por que ele é o mais popular? Ele é o mais popular exatamente porque
ele vai fazer o que, meus filhos? Vai mostrar esse resíduo romântico, né? Por isso que ele é o mais popular, por isso que ele foi o mais lido pelos nossos avós e pelos nossos antepassados, né? Depois nós temos esse rapaz aqui, ó, Alberto de Oliveira, viu? Alberto de Oliveira. Tudo bem? Tudo bem. Esse rapaz estreia com canções românticas. O título que lembra o romantismo, mas não é isso que ele queria. E depois ele adere ao parnasianismo com essa obra aqui, ó, Meridionais. Meus filhos, canções românticas, o romantismo é crepuscular, viu? Meridionais. Aí ele escreve muitas obras, sonetos e poemas, versos e rimas, Por Amor de uma Lágrima, Livro de Emas e muitos outros, tá certo? Então, olha só, esse rapaz, quando Olavo Bilac morre, ele é eleito príncipe dos poetas brasileiros. Logo foi o segundo a ser eleito príncipe, viu? Ele foi eleito príncipe dos poetas brasileiros depois da morte de quê? De Olavo Bilac, né? Perfeito, meus filhos? Muito bem. Esse rapaz, ele foi um poeta objetivo. Ele foi um poeta objetivo. Frio, né? Frio. Impassível. Ele é um poeta geladeiro. Impessoal. Tudo na obra dele esteve muito distante. Mas você não pensa que isso é toda a vida não, viu? Tá certo? Durante o tempo. Depois ele vai parecer um romântico, retardatário e arrependido, né? A poesia desse rapaz, ela é uma poesia o quê? Plástica, viu? Sua poesia é plástica, né? Tá certo? Vocês lembram o que é poesia plástica, meus filhos? Lembram ou não lembram? Lembram, né? Ligada às artes plásticas. As artes plásticas são pintura, escultura e arquitetura, né? Os poemas célebres deles são vaso chinês, vaso grego, o muro, o leque, né? Estranho mimo aquele vaso viu casualmente em cima de um tocador, entre o leque e o começo de um bordado. Então observe que a poesia dele é plástica, é o que? É descritiva. Tudo bem, meus filhos? Então ela é plástica, descritiva. Esse rapaz é o melhor poeta parnasiano brasileiro, né? Então é o melhor poeta parnasiano brasileiro. Aí eu vou te perguntar assim, ele foi o mais lido? Não, o menos lido, né? Tá certo, meus filhos? Se o Olavo Bilac foi o mais popular, esse aqui, sem sombra de dúvida, é o que? É o mais impopular, né? É o mais impopular dos poetas parnasianos, tá certo? É o mais impopular da escola, é esse aqui. Correto, meus filhos? Muito bem, né? Por quê? Porque ele seguiu com rigor as leis da escola. Isso não foi em todo o tempo. Houve uma certa época que ele parecia um romântico retardatário e arrependido. Tá certo? Vamos já terminar a programação. Um abraço.